Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live de segunda. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente de cirurgia plástica, né? Mostrar que a cirurgia plástica tem outros ramos, outras funções, outras formas de abordar o paciente que muitas vezes complementam ou às vezes até podem substituir, né, algum outro procedimento, alguma cirurgia em si, né? No rejuvenescimento, na melhora da beleza, do aspecto do rosto, do corpo, de outras partes que possam estar precisando de algum ajuste, de alguma melhora, né? O tema de hoje é harmonização facial. Harmonização facial é um assunto que a gente trata já há muitos anos, né? Os cirurgiões plásticos estão bastante acostumados a fazer e que tomou ganhou um destaque, né? Digamos assim, uma evidência maior nos últimos anos, nos últimos meses e nos últimos anos, né? A mídia tem destacado, tem mostrado muitas coisas sobre harmonização facial. E isso às vezes traz alguma confusão, né? Muitas informações, algumas verdades, algumas fake news, né? Algumas propagandas exageradas, algumas divulgações adequadas. Então, a ideia, né, o objetivo principal de hoje é tentar tirar um pouco dessas dúvidas, desmistificar um pouquinho esse nome longo, essa palavra comprida, harmonização facial, para que a gente possa entender direitinho o que é, para que serve, para quem é, né? Os benefícios, as possibilidades e as limitações também, né? Dos métodos de harmonização facial. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente já faz harmonização facial há muitos anos. A harmonização facial, como o próprio nome diz, é a adequação de determinados caracteres, determinados pontos da face, para que ele fique mais, também como o próprio nome diz, harmônico em relação ao resto do rosto, né? Fique mais proporcional, fique mais bonito, tenha uma forma mais agradável e que agrade mais o paciente, que se encaixe melhor no seu perfil, no seu biotipo, né? Então, isso é harmonização facial. Agora, a gente pode realizar harmonização facial de inúmeras formas, né? Com cirurgias, inclusive, né? Cirurgia de lifting facial, blefaroplastia, rinoplastia, mentoplastia, a cirurgia do queixo, as cirurgias ortognáticas que vão promover avanço ou recuo dos ossos da face, da maxila, da mandíbula, né? Todas essas cirurgias, o lifting de sobrancelha, o lifting de terço médio, todas essas cirurgias têm o objetivo de promover a harmonização facial, né? De deixar as estruturas da face mais harmônicas entre si, mais delicadas, né? No caso das mulheres, ou mais anguladas, mais definidas no caso dos homens, né? A própria bichectomia também é uma cirurgia que promove a harmonização facial. Então, para nós cirurgiões plásticos, a cirurgia também é uma forma de harmonização facial. Mas o que a gente tem visto com mais frequência, né, na mídia, e que acaba vindo na nossa cabeça quando a gente ouve falar em harmonização facial, são os procedimentos minimamente invasivos, né? Os procedimentos feitos em consultório, né, geralmente com injeção de algum tipo de produto, que vai modificar algum ângulo, vai alterar algum volume, ou vai mexer na musculatura, como é o caso da toxina botulínica. Bom, então vamos começar justamente por ela, né? A toxina botulínica, o famoso Botox, tem outras marcas, outros nomes, né? Dysport, Xeomin, entre outras marcas, outros nomes comerciais, que são a toxina botulínica e que foi uma das primeiras, né, substâncias exógenas utilizadas como tratamento minimamente invasivo na harmonização facial. Então, para que serve o Botox, né? Por que ele é tão famoso?
porque ele é tão querido assim pelas pessoas. O Botox vai promover a toxina botulínica, né? Qualquer que seja a marca, ela vai promover a paralisia temporária da musculatura na mímica facial. Então, a gente vai escolher a musculatura que provoca rugas dinâmicas, que a gente chama, que são aquelas rugas que aparecem na movimentação do rosto, na movimentação da face, seja na fala ou na expressão, né? Principalmente nas expressões, expressão de preocupação, de braveza, como eu costumo brincar, preocupação, né? A própria exposição ao sol, a gente acaba fechando um pouco os olhos. Então, essas rugas que aparecem durante o movimento, com o tempo, elas tendem a causar uma marca definitiva no rosto e tendem a se tornarem rugas estáticas, né? Que são as rugas que aparecem mesmo em repouso. O objetivo do Botox é justamente parar a musculatura que provoca essas rugas, que faz com que elas apareçam, e com a musculatura paralisada, as rugas dinâmicas deixam de aparecer, e a pele não vai ser marcada. Então, por isso que é muito comum a gente ouvir falar em Botox preventivo, né? Justamente para prevenir que as rugas que aparecem durante a movimentação se tornem rugas estáticas, rugas que ficam permanentemente na face. Né? Então, o Botox seria então a primeira substância, a substância talvez mais frequente, mais comum na harmonização facial. Vai paralisar a musculatura e com isso a gente consegue fazer inclusive um jogo ali de movimento, né, entre os diferentes músculos da testa, da fronte, ao redor dos olhos, mesmo embaixo do nariz, em torno da boca. A gente consegue levantar a sobrancelha, consegue levantar um pouquinho a ponta do nariz, né? Consegue deixar o queixo mais delicado, diminuir as rugas, obviamente, né? Que é o objetivo principal, né? Então, dá para fazer bastante coisa com Botox. Esse jogo de musculatura aí que a gente consegue atingir paralisando alguns, estimulando outros. Além de tirar as rugas, diminuir as rugas dinâmicas, a gente consegue algumas mudanças de formato do rosto, né? O próprio masseter, que é o músculo mais importante da mastigação, muitas vezes ele é hipertrófico, muito grande, deixa o rosto muito largo, então a gente consegue diminuir, deixar o rosto mais estreito, no caso das mulheres, né? Às vezes a mulher procura o consultório, doutor, eu queria fazer uma bichectomia, né? Eu acho meu rosto muito largo. E na verdade o que ela tem é um músculo, um masseter muito desenvolvido, né? Então esse músculo que deixa o rosto mais largo e não propriamente a gordura. E o Botox pode ser uma ferramenta importante nessa situação para harmonização facial, né? Não só as ruguinhas, não só na testa, mas com outros usos, outros objetivos que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Bom, muito bem. Então, esse é basicamente a nossa introdução sobre o Botox, né? Além de retirar as ruguinhas, evitar as rugas dinâmicas, evitar que elas se tornem rugas estáticas, a gente consegue outros efeitos da harmonização no contorno, na posição da ponta do nariz, né? Na conformação do queixo, na altura das sobrancelhas, por exemplo. São bastantes coisas que a gente consegue com Botox. Muito bem. Além do Botox, nós temos em seguida, digamos assim, na ordem de preferência, né, de frequência de uso no consultório, os preenchedores de ácido hialurônico, que provavelmente são os que mais cresceram nesses últimos 2 anos, porque eles se tornaram bastante difundidos, né, e as pessoas passaram a usar mais, nós passamos a usar mais, em mais casos também. Fomos também aprendendo outros usos, né, aplicações mais avançadas e tudo mais, que permitiram que o ácido hialurônico se tornasse mais versátil, assim como aconteceu com o Botox. Então, o que é o ácido hialurônico? É uma substância, uma proteína que o nosso e passou a ser sintetizado em laboratório porque ele tem a propriedade de acrescentar volume, né, de preencher a região onde ele é aplicado. Ele tem o seu volume, ele também capacidade de volumização maior do que o volume, né, dele,
por causa da água que ele atrai. Então, o ácido hialurônico passou a ser Existem diferentes técnicas, existem diferentes pontos de aplicação, diferentes formas de aplicação para que a gente consiga melhorar a harmonia da face, promover então a harmonização facial. Ângulo da mandíbula, formato, projeção, largura do queixo, preenchimentos labiais, aumento do lábio, mudança do formato do lábio, definição melhor do contorno, região malar, olheiras, têmporas. Existem uma infinidade de combinações e de pontos que a gente pode aplicar o ácido hialurônico. Então, cada vez mais nós vamos descobrindo propriedades específicas, manobras que a gente pode provocar para que tenha um resultado de rejuvenescimento do rosto ou de melhora da estética, do formato de alguma estrutura, para deixar o rosto mais harmônico e mais agradável para o paciente. Bom, depois do ácido hialurônico, nós passamos a usar então os bioestimuladores de colágeno, que são substâncias mais modernas, um pouco mais complexas, e que também são proteínas, e que vão ter a propriedade de estimular o organismo a produzir uma maior quantidade de colágeno naquele ponto em que eles são injetados. A nossa pele ela é bastante espessa, uma proteção, óbvio, que o organismo tem contra as intempéries da natureza. Então, a gente não consegue absorver uma proteína pela pele, senão qualquer proteína, qualquer coisa que caísse sobre nós poderia causar uma reação alérgica grave e a vida não seria muito viável. Então, para que nós possamos desenvolver e produzir um colágeno em determinada região desejada, quero colágeno no meu rosto, quero colágeno no meu pescoço, é preciso que a gente estimule aquele ponto por baixo da pele. Então, essa é a ideia dos estimuladores de colágeno, dos bioestimuladores de colágeno. Também tem várias marcas, Elancê, Sculptra, Radiesse, tem um produto novo que está sendo lançado, que é uma combinação do Radiesse com ácido hialurônico, se chama Harmônica. Tem várias marcas, vários produtos, cada um tem suas características, melhores para um paciente, melhores para outro, mas que a função final é promover a produção de colágeno para melhorar a qualidade da pele, melhorar a rigidez, diminuir a flacidez e também deixar o rosto mais harmônico. Da mesma forma que as outras substâncias, inúmeros usos, inúmeros pontos que a gente pode aplicar, quantidades variáveis, pontos variáveis, no rosto, no pescoço, nas mãos, como a gente falou na semana passada, inúmeras opções que nós temos para aplicar os bioestimuladores de colágeno, assim como as outras substâncias que a gente já falou, tanto a toxina botulínica quanto o ácido hialurônico, os preenchedores de ácido hialurônico. Por último, um tipo de produto que a gente usa em alguns casos específicos são os fios de sustentação, que vão tratar especificamente a flacidez de pele. Quando essa flacidez começa a aparecer, ela ainda não é tão intensa que justifique um tratamento cirúrgico, a gente pode usar em determinados casos, determinadas características de pele, qualidade de subcutâneo, que é a gordurinha que fica abaixo da pele, a gente pode usar esses fios de sustentação para prolongar a juventude, digamos assim, para prolongar o tempo em que a pele fica mais firme. Então, os fios de sustentação também são mais modernos, e tem algumas indicações nesses pacientes onde tem uma flacidez maior de pele, na verdade não maior, mas a flacidez ainda é leve, mas é o fator que mais está incomodando, que mais está prejudicando a harmonia do rosto. Bom, então, como deu pra gente falar, como deu pra gente ver, existem vários produtos, existem inúmeras opções de aplicação de cada um desses produtos para cada paciente,
que existe, né? Que procura o consultório. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma possibilidade de tratamento. Então, não é uma receita de bolo, né? A gente não deve esperar que todos os pacientes sejam iguais. Não adianta a gente decorar meia dúzia de pontos, querer fazer para todo mundo, que o resultado vai ser bom para alguns, mas vai ser péssimo para outros. E também é por isso que a gente tem sempre que procurar um profissional especializado, né? Um profissional especialista que conheça muito bem a anatomia da face, né? Que saiba os pontos de perigo, as zonas de segurança, que saiba os cuidados adequados para evitar, né? Para reduzir ao mínimo as possibilidades de complicação e tomar bastante cuidado com a escolha dessa pessoa que vai fazer o tratamento, com a escolha do material que vai ser utilizado, né? E saber que essa escolha é o passo mais importante, porque a substância ela tem uma ação fixa, mas o ponto de aplicação, a forma de aplicação, né, a quantidade, a durabilidade, isso tudo vai variar muito de acordo com a escolha que a gente fizer do médico que vai fazer esse procedimento. Apesar de conhecidos como minimamente invasivos, né, de fato eles são comparados com uma cirurgia, por exemplo, eles têm riscos associados e devem sempre ser feitos por um médico, cirurgião plástico ou dermatologista, porque eles são realizados abaixo da pele, né, são procedimentos, apesar de minimamente, são invasivos também. Existem complicações associadas que a gente precisa tomar muito cuidado para evitar e caso ocorram, tem que estar preparado, tem que estar atento para poder tratar e resolver precocemente. Muito bem, temos algumas perguntas aqui. Deixa eu voltar lá em cima para ver desde o começo. Toninha, boa noite. Seja bem-vinda. Paloma, obrigado. Tá perguntando quantos pontos máximos por face de toxina botulínica. Não tem um número de pontos máximo não, sabe? Na verdade, o que a gente tem? O ideal é que a gente trate as rugas de cada paciente, né? Cada um tem uma distribuição diferente da musculatura, tem uma distribuição diferente, uma movimentação diferente da face. Tem pessoas que são extremamente expressivas, né? Tem uma movimentação intensa e isso acaba provocando o aparecimento de muitas rugas de expressão, muitas rugas dinâmicas. E a gente tem que tratar essas rugas, evitar que elas apareçam, sem tirar a expressividade, né? Eu considero que é muito importante que o paciente continue expressivo, né? Que não fique com o rosto todo paralisado, sem expressão, né? Sem demonstrar se está triste ou se está feliz. É importante manter essa movimentação que dá expressividade, que dá que demonstra a situação, né, interior, e tratar a movimentação que provoca as rugas, né? A gente consegue, com alguma experiência, depois de algum tempo, a gente passa a conseguir fazer essa diferenciação, essa distinção para manter a expressão, a expressividade do paciente e tirar as rugas. Então não tem uma quantidade máxima, né, de pontos. Vai depender mesmo de onde está a distribuição de ruga de cada um. O Nilson está perguntando se a rinomodelação faz parte da harmonização facial. Faz sim, né? A rinomodelação é o tratamento do nariz por meio da injeção de ácido hialurônico, né? Ela tem uma particularidade em relação às outras regiões do corpo, né? O nariz é muito particular. A irrigação sanguínea do nariz é muito delicada, é muito próxima da pele, é muito frágil. Então, em alguns pontos onde a pele é mais aderida, como a ponta, como as asas do nariz, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Tem que ter bastante critério na hora de fazer a rinomodelação, né?
eu costumo dizer, e isso é verdade, que a rinoplastia, a cirurgia do nariz é mais segura e tem resultados melhores do que a rinomodelação de modo geral, né? Pequenas alterações no dorso, né? Pequenas irregularidades, a gente pode corrigir com segurança. Mas as grandes mudanças do nariz, elas, com o ácido hialurônico, né? Elas trazem um risco de necrose, né? Que é a morte da pele daquela região, considerável, né? Então, a gente tem que ter bastante critério. Eu faço quando tem indicação, quando a gente tem segurança, né, nas regiões que são seguras, nas quantidades que são seguras. A gente tem que ter sempre bastante cuidado, né, com preenchimentos em nariz, porque eles têm um risco mais elevado de necrose, principalmente onde a pele é mais fina, mais aderida nas cartilagens e nos ossos, e até de embolia. As veias da região, elas têm a mesma drenagem que as veias dos olhos, né? Então existe um risco de, se o produto for injetado dentro de um vaso sanguíneo, dele acabar parando na retina, e isso pode trazer um prejuízo visual muito grande. Então, existem situações em que o preenchimento de nariz é seguro e a gente faz, mas tem que ser bastante criterioso e tem que, se alguém pretende fazer um preenchimento de nariz, tem que procurar realmente um cirurgião plástico que tem experiência com o nariz, e que possa avaliar essa opção com segurança. Mas sim, né? Respondendo basicamente a pergunta, eu dei uma extrapolada, mas a rinomodelação faz parte, sim, da harmonização facial, assim como a rinoplastia, né? Como a gente estava falando, todos os procedimentos médicos que vão melhorar a estética da face são procedimentos de harmonização facial. Nós, como cirurgiões plásticos, fazemos e estamos acostumados a fazer, desde uma coisa mais menos invasiva, como os botox, os preenchimentos, até as grandes cirurgias, né? A gente tem a opção de oferecer toda a gama de tratamentos de harmonização facial disponível. Paloma está perguntando: fios de sustentação são os falados fios de ouro? O senhor aconselha a partir de qual idade? São diferentes, Paloma. O fio de ouro a gente não usa mais, sabe? Eles causavam muitos problemas, muitas reações, muitas complicações tardias. Eles são, digamos assim, a próxima geração dos fios de ouro, dos fios russos, né? Os fios de sustentação, quando eu me refiro a eles, são os fios de polidioxanona, PDO, né? São fios absorvíveis, que tem muito menos complicação, muito menos problema relacionado com alergia, com infecção, que tem uma durabilidade média de 2 anos e que também estimula a produção de colágeno, e são muito mais seguros que os fios de ouro que se usava antigamente. Mais frequentemente, mais famoso, que a gente mais usa, sutura silhuete, mas existem outras também. Quanto à idade, essa pergunta é individual para cada um, sabe? Isso vai depender do tipo de envelhecimento, né? Como eu estava dizendo, os fios são bons, são indicados para quem tem um envelhecimento cutâneo, envelhecimento, uma flacidez da pele mais precoce, mais rápido do que o envelhecimento muscular, que é a perda de gordura, perda de volume, né? Então, os fios são bons para uma parcela específica das pessoas que apresentam essa flacidez mais precoce, antes que os outros aspectos da face também estejam envelhecidos, e vai variar, vai depender da idade, né? Geralmente em torno de entre 35 e 45 anos, mas isso depende muito, né, da forma de envelhecimento de cada um. A Raquel está perguntando qual a idade ideal para o procedimento. Depende também das características de cada um, né? O Botox, por exemplo, deve ser feito mais precoce, né? Assim que começam a aparecer
as rugas dinâmicas com mais frequência, um pouco mais de intensidade, antes que elas fiquem marcadas e virem rugas definitivas, a gente já pode começar a fazer o Botox a partir de 25, 28 anos. Os preenchedores vão depender do objetivo, né? Se o objetivo é mudar o formato do rosto, né, o formato do queixo, o formato das bochechas, né, melhorar o contorno da boca, pode ser feito em qualquer idade, né, a partir dos 18 anos, 16, 18 anos já pode se fazer, né? E para combater o envelhecimento, combater a perda de gordura, né, aumentar a sustentação da face, geralmente ele começa a ser benéfico, começa a ser necessário também nessa idade, em torno de 35 anos. E aí, daí para frente, a gente vai fazendo à medida que for necessário, até chegar a um ponto em que a cirurgia passa a ser o melhor tratamento. Ou que o paciente deseja a cirurgia, claro. Bom, a Raquel perguntou também quanto à duração. O Botox costuma durar 4 a 6 meses, né, de acordo com o organismo de cada paciente. A gente dura um pouquinho mais, a gente dura um pouquinho menos. É interessante que o Botox tende a durar cada vez mais, né? À medida que se faz com frequência, ele vai aumentando a sua duração, porque como a musculatura fica paralisada, ela acaba atrofiando, acaba perdendo um pouco de força. Então ela fica mais tempo paralisada nas aplicações seguintes. Os preenchimentos duram em torno de 1 ano a 1 ano e meio, né? Depende do organismo de cada um e do lugar que é feito, né? Regiões que têm uma movimentação mais intensa, como a boca, a mandíbula, tende a durar um pouquinho menos. Regiões mais estáticas, como as têmporas, né, como o malar, ele dura um pouco mais de tempo. Como a Ronilson perguntou, né, no nariz ele dura até um pouco mais, 2, 3 anos, dependendo do caso. E os estimuladores de colágeno podem durar de 2 até 4 anos, depende do produto. A Rosária está perguntando, esse procedimento é com anestesia local? Os preenchedores geralmente têm um anestésico local associado. A gente tem um aparelho que provoca um estímulo de vibração, que acaba confundindo o organismo para diminuir a dor, uso de gelo, né? E quando é um procedimento maior, né, um procedimento full face, que a gente fala, né, que cobre todo o rosto, geralmente a gente faz uma anestesia local, né, um bloqueio nervoso, para que haja uma anestesia mais extensa e que fique mais confortável, né? As picadinhas, algumas, pelo menos as primeiras, não tem jeito de não sentir, né? Mas a agulha é bem fininha, a gente vai devagarzinho, não é tão incômodo quanto parece. Não é totalmente indolor, né? Sempre que tem agulha, algum incômodo vai acontecer, mas é um incômodo perfeitamente tolerável. E quando precisa, né, quando é um tratamento mais extenso no rosto, a gente faz um bloqueio regional para que haja um alívio melhor. Bom, a Alexandra está perguntando, dor sobre o rejuvenescimento do pescoço. Deve ser doutor, imagino. Bom, o pescoço é uma região bem importante mesmo, né? Talvez a gente até precise fazer uma live específica para o pescoço. Existem opções de rejuvenescimento para o pescoço. A cirurgia é uma excelente opção, né? Mas para situações menos intensas, para pacientes que não querem ou ainda não precisam, algum tipo de bioestimulador de colágeno pode melhorar o pescoço, né? Os produtos que são hidratantes da pele, tanto o creme quanto o Skin Booster, que é uma forma de hidratação mais profunda, um tipo diferente de ácido hialurônico que não traz volume, mas dá hidratação para a região, né? E dependendo da situação, os fios de sustentação também são uma boa opção para a região do pescoço. Toninha, geralmente tem sim, tá? Depois a gente vai te passar os telefones certinhos para não ter erro. Qualquer coisa você fala com a gente. Parece que ela tentou ligar e não conseguiu. Bom,
Muito bem, 8h31 já. É um assunto bem interessante mesmo, né? Harmonização facial, a gente tem muitos produtos, muitas opções, né? Até é difícil falar tudo num dia só. A Alexandra tá agradecendo, eu que agradeço pela participação. Então é isso, acho que deu para cobrir os principais produtos: toxina botulínica, ácido hialurônico, estimulador de colágeno, fios de sustentação. São as coisas que a gente mais usa de forma injetável, digamos assim, né? Existem outros tratamentos, outros complementos para a pele, mas em termos de harmonização facial, quando a gente usa esse termo, são esses produtos que vêm mais à mente, que a gente mais usa no dia a dia do consultório para melhorar a harmonia do rosto e para segurar e evitar o envelhecimento. E é isso. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Boa noite, até a próxima.